Você acha que está cansado, mas talvez não seja você. Você já acordou cansado? Sem motivo aparente? Sem ter feito esforço físico? Sem insônia? Sem problema visível? Mas com uma exaustão que parece te atravessar os ossos. Aquela sensação de que, por mais que durma, por mais que tente descansar, nada te recarrega de verdade. Mas, e se eu te dissesse que talvez esse cansaço nem seja seu? E se a verdade for que você está tentando carregar uma dor que não nasceu em você, tentando manter de pé relações que estão te afundando aos poucos, tentando ser forte num ambiente que te cobra muito e te entrega quase nada? Talvez você esteja vivendo ao lado de alguém que te drena, alguém que se alimenta da sua atenção, da sua culpa, da sua tentativa incansável de ajudar. E o seu corpo sabe disso, mesmo quando sua mente ainda nega, mesmo quando seu coração insiste. O psiquiatra Gabor Maté diz algo que arrepia. O corpo sempre diz a verdade, mesmo quando você não está pronto para ouvi-la. E o que seu corpo está dizendo agora? Talvez ele esteja gritando, em silêncio, que você está emocionalmente esgotado, não apenas fisicamente cansado. E isso, meu amigo, não vai embora com uma boa noite de sono. Nesse vídeo, você vai descobrir os sintomas ocultos de uma exaustão emocional que tem menos a ver com esforço e muito mais com convivência. Vai perceber como certas pessoas, sem levantar a voz, sem fazer escândalo, estão silenciosamente sugando a sua energia vital. E talvez vai finalmente entender por que ficar perto de alguém te esgota mais do que horas de trabalho duro. Mas o mais importante, lá no fim desse vídeo eu vou te mostrar um sinal quase invisível, aquele que ninguém te contou, que revela o momento exato em que sua alma começa a se libertar. E quando você ouvir esse sinal, vai entender que você não é fraco, você está sobrevivendo. Fica comigo até o fim, porque esse vídeo não é só sobre entender o que está acontecendo, é sobre se libertar de vez. A exaustão invisível, quando o corpo grita e ninguém escuta. Você acha que está cansado, mas não é o tipo de cansaço que se cura com um banho quente ou uma soneca no meio da tarde. É outro tipo, mais profundo, mais teimoso, mais cruel. É o tipo de exaustão que não tem justificativa lógica, mas que o corpo sente todos os dias. Talvez você já tenha tentado mudar a alimentação, tomar vitaminas, fazer exercícios, e mesmo assim o peso continua lá. Como se você estivesse carregando uma mala invisível, cheia de coisas que nem são suas. Essa é a exaustão emocional camuflada de cansaço físico. E o problema é que ninguém vê. As pessoas ao redor acham que você está dramático, sem energia, preguiçoso, mas elas não sabem como é acordar cansado de sobreviver. Gabor Maté explica que trauma não é apenas o que aconteceu com você, mas o que aconteceu dentro de você por causa do que aconteceu fora. Ou seja, você pode viver em silêncio, num lar aparentemente tranquilo, e mesmo assim estar sendo destruído emocionalmente aos poucos. A sua exaustão talvez seja o corpo entrando em modo de defesa. Não é preguiça, é proteção. Seu sistema nervoso está sobrecarregado, em alerta constante, tentando prever o próximo conflito, a próxima crítica, o próximo ataque disfarçado de conselho. Você não está cansado, você está se defendendo o tempo inteiro. E isso drena como um vazamento invisível, como uma torneira pingando energia gota por gota até secar sua força de viver. A verdade é que a sua mente pode se acostumar com tudo, mas o seu corpo não. O corpo sempre vai encontrar uma forma de avisar: ei, isso aqui está te matando. Seja com enxaquecas, insônia, dores musculares, palpitações, falta de ar ou simplesmente aquela sensação constante de estar no limite. E sabe qual o maior perigo? Você começar a achar isso normal. Agora que você já entendeu que o seu cansaço talvez tenha raízes mais profundas, vamos observar os sinais que o seu corpo e sua alma estão tentando te mostrar. Sintoma 1. Você se sente drenado após certas conversas. Você já reparou que depois de conversar com certas pessoas, você sai mais cansado do que entrou?
É como se cada palavra trocada te deixasse mais pesado, como se aquela presença roubasse sua luz, mesmo com um sorriso no rosto. E o mais perigoso é que estas pessoas nem sempre são abertamente tóxicas. Elas não gritam, não humilham, não xingam. Elas apenas sugam. Disfarçadamente, com histórias tristes, reclamações constantes, indiretas, chantagens emocionais. E você, que tem um coração empático, vai tentando acolher, ouvir, ajudar, até que percebe, está esgotado, sem motivo. Gabor Maté nos lembra que ser empático demais com os outros e de menos com você é uma forma de autoabandono. E é isso que acontece quando você ignora o que sente para manter a paz, quando você se cala para não magoar, quando você ouve tudo, absorve tudo e ninguém percebe que você está desmoronando por dentro. Conversas são trocas de energia. E há pessoas que chegam só para depositar o peso delas e ir embora mais leves, enquanto você fica carregando aquilo pelo resto do dia. Presta atenção. Você não está louco, nem fraco, você está sendo drenado. E o pior, muitas vezes você sente que precisa continuar por lealdade, por amizade, por amor. Mas existe uma diferença brutal entre estar presente por alguém e ser usado como depósito emocional. Se depois de cada conversa você sente vontade de se deitar, de sumir, de dormir por dias, não é drama. É o seu corpo dizendo: essa troca está desequilibrada e está te machucando. Nós mesmos. E o preço disso é alto. Você começa a viver em função do outro, ignorando seus próprios limites. Até que um dia, você se esquece de quem era antes de começar a se defender o tempo todo. A culpa que você sente é o último elo da corrente. É o truque final da manipulação silenciosa. É a forma mais sofisticada de manter você no lugar de sempre, disponível, esgotado e calado. Mas hoje, aqui, nesse momento, você pode fazer algo diferente. Você pode perceber que culpa e consciência são coisas diferentes. A consciência te orienta, a culpa te aprisiona. Se afastar de quem te destrói aos poucos é um ato de amor, por você. Sintoma 3. Falta de energia mesmo após descansar. Você já fez tudo certinho. Dormiu às 8 horas, se isolou, tentou se desconectar. E mesmo assim, aquela sensação de exaustão não desapareceu. É como se a bateria da sua alma estivesse vazando lentamente e nenhuma recarga física fosse suficiente para restaurar sua força. Porque o problema não está só no corpo, está na mente, está nas emoções, está naquele lugar que você insiste em guardar para não atrapalhar ninguém. Gabor Maté explica que o descanso físico não cura a exaustão emocional. Você pode dormir a noite inteira e ainda acordar cansado, porque o seu sistema nervoso não está em paz. E isso acontece porque o descanso verdadeiro depende de algo muito maior do que o sono. Depende de libertar-se do peso invisível que você carrega. Depende de sentir-se seguro. Depende de estar livre do medo, da culpa, do julgamento. Até lá, seu corpo e sua mente continuam no modo alerta máximo, prontos para reagir, para se defender. Por isso, descansar para você é só um intervalo entre batalhas, um breve oásis antes da próxima luta silenciosa. Essa é a armadilha da exaustão emocional. Ela te faz parecer preguiçoso, mas, na verdade, você está em uma guerra interna, que ninguém vê. Sintoma 4. Você sente que está andando em ovos. Você já sentiu que precisa ser 1000 vezes cuidadoso só para existir perto de alguém? Que qualquer palavra errada, qualquer gesto fora do lugar pode desencadear uma tempestade? Que está sempre pisando em ovos para não provocar brigas, para não desagradar, para evitar conflitos? Essa tensão constante é exaustiva. Ela consome a sua energia, seu sorriso, sua vontade de estar ali. E o mais cruel, essa pressão quase nunca é explícita. Não é um grito, não é um escândalo. É uma sensação constante de andar sobre uma corda bamba emocional.
Você se torna um especialista em evitar confrontos, não porque é fraco, mas porque o ambiente não deixa outra escolha. Gabor Maté observa que esse estado constante de alerta gera um cansaço crônico que desgasta o corpo e a mente. E aí, no silêncio da sua alma, você começa a se perguntar: será que estou exagerando? Será que é só comigo? Mas não, essa tensão é real. É um sintoma silencioso do quanto você está tentando sobreviver em um ambiente que não respeita seus limites. E o pior, às vezes, esse andar em ovos se transforma em um padrão de vida. Você esquece como é ser autêntico, relaxado, livre. Mas a boa notícia é: perceber isso é o primeiro passo para mudar, para criar um espaço onde você possa ser você, sem medo, sem tensão. Sintoma 5. Falta de entusiasmo pela vida. Você já percebeu que não sente mais aquela vontade genuína de viver? Aquele brilho nos olhos que tinha antes desapareceu. Não é só cansaço físico. É uma espécie de apatia, um vazio silencioso que te engole aos poucos. Você se pergunta: por que eu não me animo com as coisas que antes gostava? Por que tudo parece pesado demais? Esse é um sinal clássico da exaustão emocional profunda. E não, isso não é depressão, embora possa parecer. É o seu espírito gritando por socorro, sufocado pela constante drenagem. Gabor Maté explica que, quando estamos sobrecarregados por estresse emocional, nosso cérebro começa a desligar as áreas que geram prazer e motivação. É como se seu corpo dissesse: se não posso recarregar, pelo menos desligo o sistema para tentar sobreviver. Por isso, você vive num estado de piloto automático, fazendo o mínimo para passar o dia. Mas essa falta de entusiasmo não é um sinal de fraqueza. É um sinal claro de que seu corpo e sua mente estão em alerta máximo, exaustos e precisando de uma pausa real. Sintoma 6. Sonhos confusos ou inexistentes. Você já acordou e não lembra o que sonhou? Ou percebeu que seus sonhos viraram um emaranhado de imagens desconexas, confusas, sem sentido? Sonhos são o nosso processamento emocional acontecendo enquanto dormimos. Quando eles desaparecem ou se tornam confusos, é porque algo dentro de você está tentando se proteger. Seu cérebro não consegue organizar os pensamentos, as emoções, os medos. É mais um sintoma da exaustão emocional. O sono vira uma batalha silenciosa onde o seu corpo tenta encontrar paz, mas não consegue. Gabor Maté nos lembra: o trauma e o estresse crônicos afetam profundamente o ciclo do sono, tornando-o fragmentado e pouco reparador. Por isso, mesmo após horas na cama, você acorda cansado, confuso, como se tivesse vivido um pesadelo, mesmo que não se lembre dele. É o seu corpo tentando dizer que algo não está bem, e essa falta de descanso emocional só reforça o ciclo vicioso da exaustão. A visão de Gabor Maté: o corpo sempre diz a verdade. Gabor Maté, um dos maiores especialistas em trauma e saúde emocional, traz uma mensagem que ecoa para quem está exausto e não entende o porquê. O corpo sempre diz a verdade. Ele não mente, ele armazena tudo o que a mente tenta esconder. Isso quer dizer que aquele cansaço que você sente não é um capricho da sua mente, nem preguiça ou fraqueza. É o seu corpo falando, gritando, tentando chamar sua atenção. Ele é o depósito das dores não ditas, dos sentimentos sufocados, dos limites ultrapassados. E quando você ignora essas mensagens, quando insiste em ignorar a sua própria exaustão, o corpo começa a adoecer. Maté explica que o trauma, e aqui ele inclui o trauma emocional cotidiano, não é só um evento do passado, mas uma condição presente que vive dentro de você agora. É o motivo pelo qual você pode estar fisicamente saudável, mas mental e emocionalmente esgotado. O corpo, em sua sabedoria, tenta compensar, mas não é infinito. E é por isso que entender essa ligação entre corpo e mente é o primeiro passo para a cura. A síndrome do cuidador exausto. Você já percebeu que as pessoas que mais ajudam os outros são muitas vezes as que menos recebem ajuda?
Talvez você seja essa pessoa, aquela que escuta todo mundo, que está sempre disponível, que resolve, acolhe, conforta. E no meio disso tudo, vai se esquecendo de si. Você cuida de todo mundo, resolve tudo, aguenta firme. Mas ninguém te pergunta, e você, tá bem? E aí você aprende a não perguntar nem para si mesmo. Esse é um dos grandes alertas de Gabor Maté. Muitas pessoas adoecem por estarem constantemente tentando salvar os outros, enquanto ninguém aparece para salvá-las. Você absorve o sofrimento alheio, mas engole o próprio. Carrega o caos dos outros, mas ninguém segura o seu. E aí vem o esgotamento silencioso, a fadiga crônica emocional, aquele sentimento de que está sempre no limite. Maté chama isso de síndrome do cuidador exausto. E sabe qual é a armadilha mais cruel? Quanto mais você se doa, mais esperam de você. E quando você finalmente desaba, ninguém entende. Mas você sempre deu conta de tudo? Dizem. Sim, até não dar mais. Se identificou? Então prepara, o próximo é o mais poderoso deste vídeo. O trauma da infância que ainda te comanda hoje. Quantas das suas reações, angústias, medos e ansiedades não são realmente suas, mas da criança que você foi? A verdade brutal, como Gabor Maté afirma, é que grande parte do nosso sofrimento emocional adulto é um eco não resolvido da infância. Aquela vez que você se sentiu rejeitado e concluiu que precisava agradar todo mundo. Ou quando chorou e foi ignorado e aprendeu a engolir a dor para ser forte. Ou ainda, quando se sentiu invisível e começou a viver em função de ser útil para os outros. Essas experiências, se não forem compreendidas e curadas, viram programas invisíveis rodando em segundo plano, ditando suas emoções, seus relacionamentos, suas escolhas. E a mente racional não dá conta disso. Porque quem sente não é o adulto que você é hoje, é o menino ou a menina ferida que ainda habita em você. Você pode até ter crescido por fora, mas por dentro, muitas vezes, é essa criança, carente de afeto, validação e segurança, que está no volante. E ela dirige com medo, com raiva ou com um desejo desesperado de ser aceita. Você pode até ter crescido por fora, mas quem está no volante, por dentro, ainda é aquela criança que aprendeu a se calar. E então me diz agora, quantos desses sinais você reconheceu em si mesmo hoje? O início da cura. 3 atos para retomar o seu eu real. Segundo Gabor Maté, a cura não é um evento milagroso. É uma escolha diária de se reconectar com quem você é por dentro. E esse caminho começa em 3 atos essenciais. Ato 1. Pare de se abandonar. A cada vez que você diz "tá tudo bem" quando não tá, que silencia sua dor para não incomodar, ou que se sabota para agradar os outros, você está repetindo o trauma original, o de não ser visto, não ser ouvido, não ser importante. A cura começa quando você escolhe ficar do seu lado, mesmo quando o mundo vira as costas. Ato 2. Sinta o que precisa ser sentido. Você não vai morrer por sentir, mas vai adoecer se continuar não sentindo. Gabor ensina que sentir é a porta da libertação. Tristeza, raiva, medo, vergonha, tudo isso só precisa de uma coisa: permissão para existir. Pare de anestesiar a dor, dê nome a ela, deixe ela respirar. É só assim que ela se transforma. Ato 3. Reconheça que você não está quebrado. Você não é um defeito de fábrica. Você é um milagre da adaptação. A sua compulsão, sua ansiedade, sua reatividade emocional não são falhas. São estratégias de sobrevivência que funcionaram quando você não tinha outra saída. Agora que você entende isso, você pode escolher novas formas de viver. Não mais para sobreviver, mas para viver de verdade. E aí, pronto para colocar isso em prática? Porque agora vem o clímax. A frase de Gabor Maté, que muda tudo e poucos estão prontos para ouvir. Você chegou até aqui, então está pronto para escutar uma das frases mais poderosas e desconfortáveis que Gabor Maté já disse. Ele afirma:
O que você chama de personalidade, muitas vezes é apenas a sua forma mais inteligente de sobreviver ao trauma. Não é uma crítica, é um convite. Quantas vezes você já disse, eu sou assim mesmo, reservado, desligado, sempre ocupado? Mas, na verdade, esse você é só o modo que aprendeu a funcionar num ambiente onde não era seguro sentir, ser vulnerável, ser visto. Essa frase vira a chave porque ela revela uma verdade crua. Muitos de nós nunca conheceram o eu real. A gente conhece a versão que teve que se adaptar para sobreviver. E o problema? A gente começa a chamar isso de normalidade. Mas e se não for? E se esse cansaço crônico, essa desconexão com o mundo e com você mesmo não forem defeitos, e sim sintomas de um modo de vida que você nunca escolheu conscientemente? É aqui que entra a virada. Reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. E agora eu te convido a dar esse passo simbólico junto com a gente. Comenta aqui embaixo a palavra livre, se você sente que está se libertando dessa exaustão disfarçada de rotina. Uma palavra, um compromisso, um grito silencioso de quem está despertando. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você só precisa, finalmente, voltar a ser quem você sempre foi antes do mundo te machucar. Bônus, o sinal que quase ninguém percebe. Quer saber um sinal quase invisível de que você vive anestesiado emocionalmente? Você responde, tô cansado, até quando acabou de acordar. Esse é o corpo implorando por mais do que descanso físico. É a alma dizendo, eu não aguento mais fingir que está tudo bem. Se inscreva aqui no Cura de Si. Esse canal existe para ser um espaço seguro, onde você pode ouvir o que talvez nunca disseram. Você importa, sua dor é válida, sua cura é possível. Ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso. Você chegou até aqui.